Beyblade Metal Fight apresenta muitas qualidades que poucas pessoas percebem, e dentre essas qualidades, uma das coisas que eu notei em Beyblade Metal Fight como um todo é a questão da qualidade em elementos que muitas séries famosas não apresentam. O contexto de mitologia dentro de Beyblade, ele tem que ser separado em dois tipos: a mitologia do anime e a mitologia real. Beyblade ele soube trabalhar muito bem essa questão de mitologia dentro do anime de uma forma que a gente nunca chegou a ver, por exemplo, em séries famosas como Supernatural, por exemplo, que inclusive é um contexto de trabalhar a questão sobrenatural, de mitologias. Você ficou curioso para tentar entender um pouquinho mais? Então vem comigo que hoje eu vou te explicar e também eu vou te apresentar uma nova visão sobre o anime de Beyblade Metal Fight. Fala galera, beleza? Meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Em Beyblade Metal Fight, como eu disse, nós temos que separar a mitologia em duas fases: a mitologia original do anime, que foi construída para acontecer, e a mitologia que é adaptada, no caso a mitologia do mundo real. Mas o que essas duas têm a ver de tanta qualidade que precisou alguém fazer um vídeo referente a isso? Beyblade Metal Fight, ele apresenta uma qualidade de mitologia que, se você parar para analisar e você assistir com esse olhar crítico, você vê que tem uma questão que ela é muito crucial. Beyblade Metal Fight não tenta sobrepor uma mitologia à outra por questão de favoritismo de quem tá fazendo a série, de quem tá escrevendo o roteiro. E isso é um ponto muito positivo, porque se você pegar uma série famosa, por exemplo, como Supernatural, ela existe uma mitologia ali que é muito sobrecarregada. No caso de Supernatural, a mitologia cristã, ela tem uma predominância muito forte, o que até mesmo chegou a estragar a série depois ali de um número X de temporadas. Agora Beyblade Metal Fight, por ter apenas 3 temporadas e ali 154, 156 episódios, se não me falha a memória, não consegue ter tempo suficiente para fazer isso acontecer. A exploração que eles deram para a mitologia humana, digamos assim, foi uma exploração muito ok, uma exploração muito sucinta para se falar, beleza, eu vi Varys, que é considerado o deus de Marte, eu vi Jade Júpiter, que é considerado o deus de Júpiter, Site Cronos, que é o deus de Saturno, o Orozeus da mitologia egípcia, Quetzalcoatl, que é um deus maia também, considerado um deus maia. Então Beyblade ele conseguiu se adaptar de uma forma que não foi, digamos assim, santificado os deuses. Os roteiristas, quando foram fazer, talvez tiveram essa sacada muito inteligente, porque não teria razão para poder justificar uma mitologia melhor do que a outra. Tanto mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia maia, enfim, qual fosse, não teria razão para sobrepor. Até mesmo porque ficaria muito estranho no anime que o contexto é mitológico de modo geral, conseguir adaptar isso. Por exemplo, eu vou colocar a mitologia egípcia como a mais forte, vou colocar a mitologia grega como a mais forte, vou colocar a mitologia maia como a mais forte. Não faria sentido. Por isso, essa falta de aprofundamento, essa questão de colocar os deuses como apenas personagens, foi uma ideia muito inteligente. Até mesmo porque Beyblade ele tem muito mais referências à mitologia grega, por exemplo, do que outras, mas assim fica muito subentendido. No idioma brasileiro, você não consegue perceber a diferença, mas quando você parte para o idioma em inglês, aí de fato começa a fazer sentido. Enquanto no idioma em brasileiro a gente tem ali o Gravity Destroyer em si, em inglês é Gravity Perseus. E Gravity Perseus, para quem não conhece de mitologia, é da mitologia grega. O Perseus, o grande herói que enfrentou a Medusa. Então você consegue entender como é que eles conseguiram adaptar a história de um grande herói ali. Claro, faz muito mais sentido na versão inglesa. Eles conseguiram adaptar de uma forma que ficou sutil, para poucas pessoas que conhecem mitologia conseguiram entender a mensagem, não ficou aquela coisa de nossa, é uma referência. Foi uma coisa ali que foi super show. Eles conseguiram adaptar num nível que todo mundo conseguisse entender. E eu creio que essa questão da adaptação da mitologia humana em si, dentro ali de Beyblade, foi um desafio muito grande, porque conseguir conciliar, eu falo galera, porque eu sou escritor, eu sei o quanto que é difícil você adaptar uma coisa real para uma história fictícia. É muito complicado. Então o trabalho que eles tiveram para poder realizar esse feito, eu não consigo ter, digamos assim, pensamento suficiente pra pensar, velho, eles executaram isso no mangá, executaram isso no anime, então isso não é tão fácil assim de acontecer. E por isso que Beyblade ele conseguiu trabalhar de uma forma muito positiva essa questão da inserção da mitologia. Não é simplesmente só pegar, por exemplo, uma luta do Cronos versus o Varys e colocar lá. Eu penso, galera, também como escritor, que essa questão deles desenvolverem a mitologia, as lutas, a correlação ali que os Bladers tinham, que os Beyblades tinham, foi muito mais complicada do que parece. Porque não é só simplesmente você pegar lá, o Gravity Destroyer vai
ter um Bey ascendente ali, que é o deus de Marte, né? O Very-Eris. O Cronos, ele vai ter ali uma história... Não, cara, é muito complicado. Pode parecer que é fácil, mas é muito complicado de você conseguir amarrar todas as pontas no final. E Beyblade conseguiu fazer isso de uma forma que foi razoável, apesar que o final de Beyblade Metal Fight pra mim foi uma merda, mas foi razoável, foi legal. E é muito interessante de ver isso, porque poucas pessoas pararam pra perceber que a questão da mitologia geral em Beyblade foi muito bem trabalhada. Por mais que o anime ele não foi assim tão famoso quanto deveria, Beyblade Metal Fight apresentou diversos temas que foram muito interessantes de se ver. Então, quando você começa a olhar pro anime com um olhar um pouco mais crítico, você vê que tem muitos detalhes ali que são muito importantes que ficaram subentendidos. Mas é claro, galera, esses detalhes são detalhes que às vezes a gente percebe fazendo um vídeo, que a gente para pra reassistir, tirar print pra poder inserir, que a gente para pra pensar nesse tipo de vídeo. E muitos vídeos que saíram aqui no canal foram ideias da própria comunidade. Então, por isso que eu sempre falo pra vocês que aqui nos comentários você pode dar ideia pra um outro vídeo, você pode comentar alguma outra coisa que a gente sempre vai procurar trazer vídeos aqui no canal sobre. Por mais que algumas pessoas não gostem do tipo de conteúdo que eu faça, por mais que algumas pessoas só saibam criticar, rapaziada, tamo aqui pra poder incrementar a comunidade de Beyblade mais ainda, a comunidade de Hot Wheels Accelerators mais ainda, e bem futuramente a gente vai trazer alguns remakes de alguns vídeos aí, que vai ser muito interessante de ver aqui no canal. Mas bem, galera, o vídeo já vai ficando por aqui. Queria agradecer de coração a todo mundo que ficou até o final e principalmente agradecer a galera que tá ajudando com as ideias de vídeo pra comunidade. Pode parecer fácil, galera, mas assim, tem muito conteúdo ainda de Beyblade pra ser gravado. Eu vou adiantar todos eles, já vou deixar publicado. E a gente vai entrar com uma nova fase aqui no canal, que vai ser muito interessante da gente se ver no futuro. Esse final de ano aí, basicamente 2025 já tá se encerrando, então assim, a gente vai entrar numa fase aí que em 2026 eu pretendo tornar o canal um pouco mais sério, o canal um pouco mais trabalhado na questão das edições, mas é uma questão, cara, que não é tão fácil assim, mas isso daí fica assunto pra um outro vídeo. Galera, se você tem mais alguma coisa a acrescentar ou alguma opinião diversa, cara, deixa aqui nos comentários que cada opinião e cada comentário é importante. Se você quer me ajudar também, galera, com uma questão rápida, sem dinheiro e digamos assim, você não vai ali tomar muito do teu tempo, pra você que tá no celular, tem, se tiver no canal, a opção de hypar vídeos, ajuda pra caramba o canal a atingir outros públicos. E também ali, muita gente da comunidade de Beyblade ainda que não conhece esse conteúdo. E principalmente, se você ali não tiver como hypar, você tiver pelo PC, não tem problema, ajuda ali com like, com a inscrição, cara, que vai demorar menos de 10 segundos ali e você vai ajudar o canal imensamente aqui pra gente continuar crescendo. Então, galera, quero agradecer mais uma vez de coração a todo mundo que ficou até o final. Meu nome é André, valeu, falou, fiquem bem e fui!